Shalom, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. This is the School of the Spirit. Isso é a escola do Espírito. Hoje estaremos na sessão de Healing School, ou seja, escola de milagre. Estaremos a falar sobre milagre e cura. Então, a primeira coisa, presta atenção. Quando você quer ingressar para o mundo dos milagres, ingressar para o mundo das curas, ingressar para o mundo das manifestações divinas, a primeira coisa que você deve saber antes de qualquer coisa é por que Deus faz milagres. Presta atenção. Se você não compreender qual é a razão que leva Deus a operar milagres, será difícil você ver Deus a operar milagres em teu ministério. Porque você nem compreende o que é que leva a mão de Deus a se mover. Se você quiser transformar um milagre num movimento contínuo dentro da tua igreja, se você quiser transformar as curas um movimento contínuo em teu ministério, você precisa compreender o que que leva Deus a fazer milagres. O que que leva Deus a operar milagres. Antes que eu comece a explicar a respeito disso, faça-me um favor, se inscreva no canal, deixe o teu like, porque isso vai ajudar com que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas e mais ministros e sejam ajudados assim como você será ajudado por intermédio desse vídeo, dessa aula, dessa sessão. Bora para o nosso tema. Preste atenção. Eu quero lhe dar aqui algumas razões que levam Deus a operar miracles, milagres, que levam Deus a curar as pessoas. Primeira razão que leva Deus a fazer milagres. Vou repetir. Primeira razão que leva Deus a fazer milagres é para que creiam nele. Amém. This is powerful. Estamos no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 40 em diante. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito isto, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, ou porque sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto de um lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, presta atenção nessa parte, muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Come on. First reason, primeira razão que leva a Deus a operar milagres é para que creiam nele. Presta atenção. Não existe um objetivo de Deus na terra maior do que salvar pessoas. Maior do que levar pessoas a fazerem parte do reino de Deus. Então, quando se trata de mover pessoas para entrar no reino de Deus, Deus não poupa esforços. Não existe dimensão de milagre que Deus não possa operar quando a questão é levar pessoas para Cristo. Não existe esforço que Deus meça quando se trata de operar milagres com o fim de levar as pessoas a crer nele. Então, o milagre, em primeira instância, é para a conversão das pessoas, para que creiam em Deus e decidam segui-lo. Presta atenção, tem pessoas que você pode pregar para ele durante uma eternidade e ele não vai se converter.
Mas se ele ver um milagre acontecendo diante dos seus próprios olhos, ele vê um paralítico levantando, ele vê um morto ressuscitando, ele vê um enfermo de HIV/SIDA sendo curado, ele não tem opções se não crer em Deus. Segunda razão, acredito que você entendeu o primeiro ponto. Segunda razão que leva Deus a fazer milagres. Estamos ainda na mesma passagem. Vamos continuar na mesma passagem, versículo 40. João 11, 40. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e disse Jesus. E levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pay attention. Second reason why God realiza miracles. Segunda razão por que Deus realiza milagre. A segunda razão que leva Deus a operar milagres é para que creiam no seu servo, para que creiam no seu ungido, para que creiam no seu enviado. Presta atenção. As pessoas podem duvidar da pregação, mas nunca poderão. As pessoas podem contestar a tua pregação, podem duvidar da tua pregação, mas as pessoas não podem contestar o morto que ressuscitou. A Bíblia diz: crede em Deus e serás salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. É necessário não simplesmente crer em Deus, mas também crer no seu enviado. God bless in Jesus' mighty name. Deus abençoe a sua palavra. Terceira razão pela qual Deus realiza milagre. Estamos no mesmo livro de João, capítulo 11, mas no versículo de número 4. Diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Terceira razão que leva a Deus a operar milagres: para que o seu nome seja glorificado. Pay attention. Quando normalmente um milagre acontece, as pessoas glorificam a Deus. O nome do Senhor Jesus é glorificado, é louvado, é adorado. As pessoas rendem adoração a Deus após um milagre, uma cura acontecer. Terceira razão que leva a Deus a operar milagres: para que o seu nome seja glorificado. Quarta razão pela qual Deus realiza milagres. Estamos no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 14, até o versículo de número 17. Repito, Mateus 8, 14 a 17. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quarta razão que leva Deus a realizar milagres: para confirmar a sua palavra. The Bible says: a minha palavra não volta vazia, sem antes cumprir o propósito na qual foi designado. Diz a palavra de Deus que ele levou sobre si as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Diz a palavra que não haverá mulher estéril em Israel. Presta atenção. Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, então eu não posso viver uma vida cheia de enfermidades quando Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que Deus realiza milagres? Para confirmar a sua palavra. Porque a enfermidade não está a falar do espírito, está a falar da carne. Ok? Então, quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, isso é literal.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades. It is because God realiza miracle. É por isso que Deus realiza milagre. Para testificar, para confirmar a sua palavra. Para mostrar que a sua palavra é verdadeira e não falha quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ok. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. A palavra de Deus é uma palavra que traz as coisas da inexistência para a existência. A Bíblia diz, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus realiza milagres para confirmar o poder da sua palavra. Don't exist in the world. Não existe na terra uma palavra que tenha mais poder do que a palavra de Deus. Para testificar no povo de Deus o poder da palavra de Deus, que é a palavra com que nós andamos, Deus realiza milagres para confirmar o poder da sua palavra. Amém ou amém? Na próxima sessão da Escola do Espírito, vamos estar a falar sobre os dons de cura. Presta atenção. Não existe dom de cura. Existem dons de cura. Estaremos a falando a respeito dos dons de cura. Amém ou amém? Deus abençoe a tua vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Até a próxima sessão do Healing School na Escola do Espírito. Deus abençoe você em nome de Jesus.